Fala pessoas, dia 14/6, quarta-feira, e temos novidades sobre o Monark. Tava meio sumido, muitas polêmicas a vida toda, né? E Moraes manda bloquear perfis de Monark no Rumble, Discord e outras redes. Monark também está proibido de divulgar notícias falsas sob pena de multa diária de R$10 mil em caso de descumprimento. Monark faz live em canal barrado por Moraes. Ele não parou. Recebeu isso aí e fez a live, censurados pelo Xandão. Após decisão de Moraes, Monark xinga ministro do STF. Fomos censurados novamente pelo Xandão. Ao iniciar podcast nesta quarta-feira, o apresentador disse que poderia ser a última edição do programa. E aí, realmente, e não é só isso, né? As plataformas também têm aí a sua responsabilidade. Na decisão, o ministro do STF deu 2 horas para que as empresas Discord, Meta, Rumble, Telegram e Twitter procedam ao bloqueio dos canais, perfis, contas de Monark, sob pena de multa diária de R$100 mil. Também que não é 100 mil por hora, mas é diária. E aí a gente vê que o Rumble, que era uma coisa mais isolada, está começando a entrar na mira. Aí muita gente vai falar assim, mas eles não têm representação aqui, eles não têm como serem barrados. Se o Rumble não responder, se qualquer uma dessas empresas não responder, Moraes fala com as operadoras de internet do Brasil e diz assim, bloqueia o endereço e as pessoas não conseguem mais acessar do Brasil. É esse o nível da situação, tá? E temos aqui o Monark falando, eu acho legal ficar em cima do muro, dá pra ver mais longe assim. Isso em 9 de outubro de 2022. Então todo mundo aqui, né, da direita, preocupado com o que ia acontecer, né? Tem a questão das eleições, correndo, tentando, né, mostrar que o voto nulo não era a melhor opção, a direita precisava estar unida. E aí quando via Monark falando uma coisa dessas, e eu pergunto, será que ele ainda está pensando em ficar em cima do muro? É aquela coisa, já é tarde demais para certas atitudes. Por quê? Porque na hora que devíamos, bom, não só Monark, mas muita gente deveria acordar para o que estava por vir, não acordaram. E aí aconteceu exatamente isso. Era difícil, era uma situação quase que impossível, precisaria de uma união absurda de toda a população, mas infelizmente com a ajuda da mídia e também a falta de preparo da direita, infelizmente a direita perdeu e as coisas vão escalando não só para o Monark, como a ação pela inelegibilidade de Bolsonaro caiu na vala comum e o TC cumprirá sua missão, diz Moraes. Tem uma missão. O julgamento na Corte Eleitoral sob a presidência do magistrado está marcada para 22 de junho e aí pode ser que Bolsonaro fique inelegível, que é o sonho de todo mundo aí da esquerda, né? Justiça bloqueia 87 mil em contas de Bolsonaro por dívida com multa. Uma multa grande, inclusive. Bolsonaro mostra extrato de novo bloqueio judicial no valor de 317 mil, né? Lembra dessa feição aí de choro? É porque ele sabia que tudo isso aconteceria sem parar. Em janeiro de 2023, já sob a gestão do afilhado político de Bolsonaro, o governador Tarcísio de Freitas, a Procuradoria-Geral do Estado entrou com 3 ações para que o ex-presidente pague as multas. As sanções somam 431 mil, embora as ações sejam julgadas separadamente. Então você imagina, uma questão aí de máscaras, por exemplo. Ele não usou, imagina você, não usou uma máscara e aí 400 mil reais de multa para você. Pois é, aqui o Brasil é complicado. Ele postou lá, ó, um print aí, 317 mil negativo. As coisas estão bem difíceis. Como diz a Letícia aqui, enquanto o Bolsonaro tem que provar coisas ridículas o tempo todo, do outro lado uma quadrilha deita e rola sem precisar justificar nada. O Brasil virou um picadeiro mesmo, diz aqui a usuária, e aí teve muita gente que ficou em cima do muro. Mas quando precisou, né, tentar no finzinho, ou até mesmo agora, já não é o suficiente, tá? Enquanto isso, o ministro do STJ anula a condenação de 10 anos e solta integrante do PCC em São Paulo. Não preciso comentar nada. Esse é o Brasil, tá? Receita recua e exonera ex-chefe que tentou liberar joias de Bolsonaro, que era o presente do Bolsonaro, que no final não teve nada, né? Não recebeu, não ficou com as joias. E aí eles exoneraram, não sei como não foi preso. Acho que é por causa da Receita Federal e dá um lucro pro Estado, se não seria, sei lá, porque os caras tudo é prisão, tudo você tem que calar, tudo você tem que dar multa com valores exorbitantes. Pois é, mas vamos falar de umas coisas aí que estão acontecendo muito importantes. Pessoa vestida de borboleta na parada LGBT+, em São Paulo, não é Flávio Dino. Checaram aí
Ainda bem, né? Porque olha, parada gay ontem em São Paulo, foi domingo, tava lá essa foto aqui e começaram a falar que era o ministro da Justiça, que absurdo, né? Mas você está rindo? Ah, pode parar, sabe por quê? Porque Câmara aprova projeto que criminaliza discriminação contra políticos. Então está discriminando políticos, tirando sarro, criticando, não gostou? Pois é, pode ser crime daqui para frente. Ah, porque o Bolsonaro é um ditador, o Brasil virará uma ditadura e não sei o quê. Pois é, a gente avisou que não tinha nada disso. E agora vocês vão ver a realidade, né? Pois é, e não para por aí, porque alunos de escola pública vão à Câmara para conhecer os trabalhos e não encontram deputados. Cuidado aí, Metrópolis, cuidado por falarem de políticos e tal. Mas eu tenho certeza que esses alunos aí nunca tiveram uma aula tão produtiva e boa, porque conseguiram encontrar exatamente a realidade do Brasil, né? O que são os políticos. Tomando cuidado, logicamente, tá? Programa para baratear carros 0 km em 31 modelos de 9 montadoras, né? Um mob da vida, né? Uns carrinhos bem simples aí, que custam 50 a 60 mil reais. O pessoal, pelo menos, vai ficar muito feliz. Mas feliz durante apenas um curto prazo, né? Um pequeno tempo. Lula cita estimativa que programa de desconto para compras de carros pode durar só um mês. É lógico que só um mês. Vocês acham que eles vão deixar mais tempo, né? Esse negócio de cortar imposto, que nem o Bolsonaro fazia, por tempo indeterminado, é coisa de maluco. Porque eles precisam, por causa do arcabouço fiscal, justamente, tem que ter imposto. Eles estão dando aí, não sei o motivo, né? Mas talvez seja só questão midiática, né? Falar, tem aí o desconto para carros, para o brasileiro ficar um pouco mais feliz. Mas em um mês, se não comprar agora, nunca mais. Fazenda e a Receita vão agir, diz Alckmin, sobre comércio eletrônico estrangeiro. Alckmin deu a declaração após uma reunião comandada pelo Luiz Inácio Lula da Silva como ministro e representante do varejo. Alckmin, governo vai agir para regular e-commerce das gigantes do varejo. E aí você, quer comprar alguma coisa? Corra, porque já deve estar complicado, já deve ter algumas taxações extras aí. Mas piorará, né? Até eu estou fazendo as minhas últimas compras, né? E aquilo, vai conseguir comprar coisa pequena, umas coisinhas bobinhas, porque pessoa que gosta de eletrônica, como eu, gosto de peças de eletrônica, arrumar alguns consoles, videogames, eu arrumo bastante coisa, né? Gosto desse hobby, não vai ter mais essa possibilidade. Vamos falar que é por causa do mercado nacional. Mas no mercado nacional você não tem essas peças, não é fabricado, apenas na China. Enfim, pessoal votou, fez o L. Pois é, nos ferramos juntos, eu não tenho problema, tá? O problema é se ferrar sozinho, igual eu fiquei me ferrando nos últimos 4 anos. Agora ferra todo mundo junto, então até que eu fico um pouco mais tranquilo. Governo consegue evitar convocação de Rui Costa em comissão do Senado Federal. Requerimento do senador Eduardo Girão pedia a presença do ministro da Casa Civil para explicar a compra de 11 imóveis sem licitação no Palácio da Alvorada, no valor de 379 mil. Mas aí não precisa, que isso? Conseguiram evitar que Rui Costa comparecesse para explicar por quê, não é? Só 11 imóveis por 379 mil, tenho certeza absoluta que a população entende completamente que esses móveis são para um conforto de aí um presidente que realmente deve estar fazendo muito pelo Brasil, né? Então vamos em frente, porque falar mal de político está começando a virar um pouco crime, né? Nomeação de Zanin ao STF é um escândalo em dose dupla. Escolha de Lula é uma imoralidade em estado puro. O Senado finge que tem autonomia para aceitar ou recusar a indicação. E o Estadão, tá complicado o Estadão. Assim você vai acabar virando alvo também. Eu falei para vocês todos que um dia alguns poucos serão amigos do rei. Então, tomem cuidado. Big Techs ignoram cobrança sobre o PL das fake news e faltam a audiência na Câmara. Telegram, Google e Twitter não responderam ao convite do Congresso. Meta recusou e Spotify impôs condições. O Spotify falou assim, só apareço se os outros forem. E os outros não forem, então o Spotify não foi, né? E eu falo, por que as Big Techs estão fazendo isso? Porque eles sabem que isso tudo não faz o mínimo sentido. E as coisas estão mudando bastante, né? Mudando rápido, inclusive. Porque se caso forçarem demais, não vão responder, e que eu falei, vai ter que aí os ministros, o Estado brasileiro chegar para as operadoras de internet e falar, vamos bloquear todos esses sites. Na verdade, de alguns anos para cá já apareceu vários sites bloqueados, né? Coisa que eu nunca vi. Tem alguns sites aí famosos, né?
de conteúdo alternativo que foram bloqueados no Brasil, coisa que nunca havia antes acontecer. Então você percebe que abriu aí a porteira e pode ser que todas as Big Techs, se não responderem, saem do Brasil, né? E olha só que interessante como as Big Techs estão mudadas. Facebook censurou verdades, entre aspas, sobre a C-19 a pedido do establishment da saúde, né? E o que aconteceu? Tinha muita coisa que o Mark Zuckerberg falou que tinha no Facebook, mas aí o Estado, ou establishment, chegou e falou assim, olha, vocês têm que tirar isso aí do Facebook. E aparentemente no final era verdade. Tudo isso aqui está escalando lá fora. No Brasil, o pessoal não sabe de absolutamente nada. Lá fora a questão do C-19 está quase que explodindo. E pelo visto, aparentemente uma ala democrata, inclusive americana, não está desgostosa com a democracia aí americana, que na verdade Biden tem feito aí uma grande desgraça nos Estados Unidos. Então tem muita coisa para acontecer, tá? Na política as coisas, dança das cadeiras, muita coisa acontecendo. E olha só, perco o sono pensando que já fizemos algo ruim, disse CEO da OpenAI, que a inteligência artificial tem mudado muito. Eu já vi aí coisas, hoje mesmo eu vi uma palestra muito interessante de como existem ambientes virtuais recriando empresas, recriando indústrias, fábricas, onde você entra num ambiente virtual, verifica o que precisa mudar, robôs fazem a alteração. Então pessoas de várias regiões do mundo, do país, entram numa sala, vê como está a empresa, fazem alterações e robôs fazem as alterações. Então muito provavelmente tudo, absolutamente tudo, será automatizado, né? E você pode ter certeza que cada vez o ser humano vai perder o seu espaço, sobrando pouco para fazer. E por isso, lei aprovada no Parlamento Europeu impõe limites no uso da inteligência artificial. Só que é questão de tempo, na minha opinião, até as coisas evoluírem a um nível que não dá para parar. Porque o que acontece? Vai ter gente querendo passar por cima dos outros. E aí, como é que você vai parar uma empresa de evoluir tanto tecnologicamente, como é o caso da Nvidia, por exemplo, com produtos de AI, né, de AI, que conseguem fazer coisas inimagináveis? O próprio aí, o pessoal da Nvidia fala que eles avançaram nos últimos 5 anos mais de 1000 vezes o que conseguia fazer. Daqui a pouco, daqui a 10 anos, 1 milhão de vezes. A inteligência artificial mudou não só a questão de como as pessoas vão no chat GPT e buscam aí algumas soluções, mas trabalhar com inteligência artificial, você consegue avanços inacreditáveis tecnologicamente, que inclusive se retroalimenta e começa a fazer aí um mundo completamente diferente. E não vou ficar falando tanto, preciso reativar meu outro canal para a gente conversar sobre isso. Vídeo, disco voador criado na China faz primeiro voo. E olha só, tá parecendo um disco voador mesmo. Hoje em dia nem adianta você pegar a câmera e filmar alguma coisa no céu, porque eu já vi mesmo um negócio estranho, olhei assim e falei, nossa, o que é isso? Era um drone. E esse aí é um projeto antigo, faz tempo, que até na Segunda Guerra tem projetos de disco voador, né? E a gente conversou também de Roswell, tem muita coisa bizarra aí em questão de UFO, histórias dos Estados Unidos, aquele caso do Tic Tac. Às vezes eu penso assim, trazer uns conteúdos do tipo, para desmistificar e tirar aí a dúvida de muita gente, que tem muita gente que acredita, né, nessa questão de extraterrestre. Tem casos incríveis, casos muito interessantes, mas eu posso dizer que grande maioria absoluta são tramóias, tá? Motoristas justiceiros, atropelamentos de assaltantes viram rotina em São Paulo. E o caso que a notícia fala assim, olha que absurdo. Absurdo. É a população que está refém. Paga seus impostos cada vez mais e não tem segurança nenhuma. Para mim, segurança sempre foi a pauta principal de tudo. Porque é uma coisa que você não tem controle. Você está andando, você não pode andar armado, você não tem como reagir. E as pessoas, às vezes, são até mortas em assaltos bobos, uma coisa boba por um celular, né? É uma das teorias jurídicas mais ultrajantes e viciosas. Trump diz que pode pegar até 400 anos de prisão se for condenado por violar a lei de espionagem. E ele diz documentos que são do presidente, que não todos os presidentes tiveram, para ele, no caso dele, virou um crime. Imagina o que pode acontecer com ele. E é o que eu falo. Infelizmente, o Trump já passou o tempo. Putin sobre destruição de monumentos e roubo de crianças na Ucrânia. Quais monumentos? Pergunta o Putin. Chegou uma blogueira do lado do Putin, ele ficou meio chateado com ela, não sei o que vai acontecer com essa blogueira, mas ela falou, não, no Ocidente estão dizendo que estão aí de destruir e roubar tudo na Ucrânia, de monumento a crianças. Pronto, Putin ficou já
Repara que ele ficou chateado. Isso é preocupante para ela. E ele falou: quais monumentos? Tem monumentos na Ucrânia? É claro, a Ucrânia, ele menospreza toda a cultura ucraniana e ele quer o domínio completo. Enquanto isso, Belarus começa a receber armas nucleares táticas russas. Alguns artefatos são 3 vezes mais poderosos do que bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Então você vê aí que eram 15 quilotons, né? Então, vamos dizer, 3 vezes não é tão poderoso, já que hoje temos aí a própria Rússia, que conseguiu aí testar a bomba mais poderosa de todos os tempos com 50 megatons. Quando você fala de Hiroshima, você fala de kiloton, que é 15 mil. A Rússia teve de 50 milhões. Né? Então, mas isso tudo são bombas que não são táticas, são muito sujas, que destroem completamente a região. Isso não é interessante numa guerra. Por isso que não é tão usado, tá? Estados Unidos enviam supercaças F-22 para conter Rússia no Oriente Médio. Esses caças clássicos F-22 vão aparecendo aí e as coisas vão escalando. Inclusive, Irã reforça a cooperação com Venezuela por interesses e inimigos em comum. Né? Lembrando que os iranianos vieram aqui, colocaram uns navios, atracaram no Brasil e os Estados Unidos ficou preocupado. E agora Lula recebe o Maduro, vai lá, faz aí, né, um acordo com o Irã. E você vai ligando os pontos. Espero que você esteja ligando os pontos. Né? Fundação de George Clooney processa a Venezuela por violação de direitos humanos na justiça da Argentina. Como assim? Mas que absurdo! Lula disse que é tudo narrativa e que o Maduro tem que ter uma narrativa contrária para neutralizar esse tipo de absurdos, né? Coisas de narrativa. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Lembrando, ajudem o canal. Temos aí vídeos quase que diários. Pretendo melhorar cada vez mais. Temos o Pix para ajudar o canal. Se puder também, navegue no meu link da Amazon que deixo na descrição. Compre qualquer coisa e ajude o canal. Se você gosta do conteúdo do canal, lembre-se de apoiá-lo. Muito obrigado, a gente se fala em breve e até mais.